Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, Nassif, somos eu e você hoje. Cláudio Couto arrumou um passeio lá em Fortaleza, deve estar lá na Praia do Futuro. Aliás, Nassif, falar em Praia do Futuro, eu estava me lembrando que quem contava essa era o Maurício Sticer. Ele disse que quando ele foi cobrir lá as Olimpíadas de Sydney, tinha lá um radialista e tal, eu não me lembro de qual a rádio não, mas aí toda vez que o cara entrava no ar, né, obviamente a Austrália está lá quase 12 horas à frente do Brasil, o cara falava assim, direto do futuro. Boa. Muito espirituoso, era isso. Bem, Nassif, nós estamos aí, faltam 2 dias para a entrada em vigor do tarifaço imposto pelo Trump, não há nenhum sinal de que a Casa Branca tenha disposição de negociar com o Brasil. Eu acho que esse acordo que foi fechado com a União Europeia aqui, na verdade, é uma grande vergonha para a União Europeia, mostra que, na verdade, a decadência diplomática e de lideranças da Europa. Há uma grita, a gente vai falar disso mais tarde, mas há uma grita de vários países em relação ao que foi aceito, quer dizer, zero as tarifas para os Estados Unidos, aí os Estados Unidos impõem uma tarifa de 15% global para os produtos da União Europeia. Além de tudo, a União Europeia tem que fazer um investimento de 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos e fazer compras de armamento que se aproximam dos 800 bilhões. E o que tem em troca? Praticamente nada, né? Praticamente nada. Uma tarifa que era de 30 que cai para 15. Mas eu acho que, de qualquer forma, esse acordo acaba dando para o Trump um tempo para cozinhar o Brasil, que é o que parece que eles pretendem fazer. Esse é o ponto central, né? Primeiro que ele conseguiu com o Japão aí uma garantia de investimento japonês nos Estados Unidos. Ele vai colher a médio prazo esses investimentos, né? Agora a questão é que essa desorganização no comércio internacional, no multilateralismo, é demais, né? Não basta ele exercer o poder imperial americano, né? Ele tem que humilhar aquele padrão de empresário que vem para a política. Você pega o Dória aqui, outros aqui no Brasil, que eles passam a tratar a coisa pública como se fosse uma propriedade individual, né? Então você esquece diplomacia, esquece justiça, esquece. Agora, o Brasil é a bola da vez, esse é o ponto. O Brasil é a bola da vez por várias razões. Primeiro, pela importância geopolítica do Brasil aí com a questão dos BRICS e com a questão das Big Techs. São os dois pontos. Soma-se o fato que o Lula já é apontado desde lá de trás pelo Chibano como o maior risco aí à ultradireita por um conjunto de fatores aí, né? Tem ligações com o sindicalismo internacional, criou uma baita imagem lá nos anos 2008, 2010, uma liderança pacífica. O Brasil tem uma tradição de soft power muito boa, né? E é interessante, Sérgio, porque você tem uma baita bola quicando na frente aí para o Lula chutar. Você tem internamente aqui, ele vai ter que fazer não digo uma economia de guerra, mas ele vai ter que fazer aí uma articulação aí diária para poder enfrentar esse negócio do Trump, que eu acho que não vai parar nisso. Porque o Brasil é o parceiro ideal, porque a balança comercial para os Estados Unidos é pequena. E você tem muita empresa americana aqui no Brasil, a capacidade de retaliação do Brasil é pequena, a não ser com terras raras, eventualmente, né? Então ele vem. Agora o Lula. Ontem você teve jornais europeus aí colocando o Brasil como a última cidadela em defesa da democracia. Ou seja, aquele modelo de democracia ocidental que os Estados Unidos deitaram e rolaram, foram os principais estimuladores. Aí tem no Lula hoje o grande defensor. E é só um Brasil, um país que nem esse, né? O Lula sempre foi um defensor do aprimoramento do capitalismo. Ele nunca foi de rupturas. O que ele sempre quis foi, dentro das brechas do capitalismo, humanizar um pouco aí, dar poder para os trabalhadores, coisa que ele aprendeu nos seus tempos de sindicalista aí. O sonho dele era, no fundo, era uma Alemanha social-democrata, que você tinha sindicatos participando do capital das empresas e tudo. E aqui, os adversários
esse preconceito terrível contra ele, colocando ele como Foro de São Paulo, essas loucuras. Não, ô Nassif, a gente é isso que é um ponto que a gente veio discutir, porque logo que o Trump anunciou esse tarifaço, e não há nenhum sinal de que vai recuar, eu acho que vai restar o Brasil mesmo é desenhar um plano de contenção dentro também das possibilidades do debate público, para até salvar e proteger alguns setores, pelo menos no curto prazo, até que você consiga repensar o que vai acontecer, lembrando que a Embraer talvez seja a empresa com mais dificuldade para se recolocar no mundo, vai ser doloroso se não tiver uma negociação. Agora, esse clima todo de que logo no início tomou até alguns jornais e tal, dizendo, apontando a ameaça do Trump, agora está virando uma história de que a culpa é do Lula. A culpa é do Lula. Quer dizer, tem um artigo, assim, tem vários, né? Mas eu queria, obviamente, sempre citar sempre o indefectível Joel Pinheiro da Fonseca, lá, que ele diz na CIF, o que mais me impressiona nesse tipo de comentarista é a forma impertigada como diz as coisas. O cara tem aquela pose de PhD no senso comum. Fraco, ele é muito fraco, é desinformado. Aí ele diz num artigo mais recente que o Lula tem que ter humildade para ligar para o Trump. Mas é assim, eu vou pegar o telefone e vou ligar para o Trump, ele vai me atender e eu vou ser humilde. E essa história de que o Brasil. Não, além de tudo, eu também queria comentar outra coisa aqui, que foi essa carta vergonhosa da Confederação Nacional da Indústria. Não sei se você viu a nota que eles soltaram, que é assim: deveriam. O Antônio Hermílio de Moraes deve ter revirado na tumba. O Antônio Hermílio de Moraes era um conservador, e não era reacionário, era um conservador tradicional, mas era um cara que tinha a ideia de que a história empresarial dele estava ligada à construção de uma nação. É isso. Esses caras fazem uma nota para dizer que o Brasil não pode cometer os erros, tem que tomar cuidado com a ideologia. Parece uma carta que, na verdade, quem merece receber é o Trump. Porque qual é a possibilidade de negociação nesse momento? O que os Estados Unidos colocou na mesa até agora? Nada, nada, né? Não, você pega o Sardenberg, que é um caso também, um caso crônico também, né? Os empresários estão sozinhos, desde março que o Brasil tentando negociar, ué. Vai o Celso Amorim lá, vai o chanceler lá, vai. A diplomacia americana está fora do jogo. Está tudo concentrado no Trump, né? O Trump não atende. E vem esse pessoal, não. E é gozado que você pega o Joel e outros aí, se o Lula arregar, é o fim da soberania, é humilhação nacional. Eles não se consideram como brasileiros, rapaz. Inacreditável. Não, o William Vac também escreveu que o Lula se comporta como líder de governo. Uai, o Brasil comportar como, assim? Como um entreguista? Eu queria entender o que se pretende, qual é a ideia. É aquele negócio, tem que ser o antilulismo. Daí vem o Trump e solta um negócio desse. Você não pode ser a favor do Trump. Então você fica uma semana para pegar embocadura. Como é que a gente pode falar do. Ah, pode falar que nenhum presidente da República afrontou o Trump e ele afrontou. Afrontou como? Aí ele falou, fez umas piadinhas e. É inacreditável. Daí o pessoal descobre. Esse é o discurso anti-Lula agora. Esquece que está em jogo a soberania nacional, esquece que é um abuso que está sendo cometido pelo Trump. É um horror, viu? Vira latice. Não, é isso, a história é a seguinte, você tem de um lado, o Brasil precisa sair dos BRICS, tem do lado dos BRICS, obviamente você tem que tomar o mesmo cuidado, você não pode se comportar também de forma servil com a China, como se quer que se comporte em relação aos Estados Unidos. Mas de um lado está se oferecendo investimento e do outro está oferecendo porrete. É isso. Qual é a escolha? Qual é a escolha possível? É difícil escolher? Agora, não parece ter muita saída, né, Nassif? O Brasil vai ter que lidar com essa tarifa por um tempo que pode se estender até as eleições. Eu não sei qual a percepção que você tem nesse momento. É. Mas agora a grande questão é que você está agora numa. Você vai entrar numa fase de economia de guerra. É uma coisa que exige um planejamento muito mais criterioso do que houve até agora. O Lula vai ter que se subordinar a algo que ele não aceitou até agora, que é grupos de trabalho ajudando ele a definir. Eu tracei até um pequeno histórico aqui de coisas que podem. O que deveria ser. O que eles já devem estar fazendo. Aí você tem esse grupo de análise de inteligência comercial, né, para monitorar de perto a política americana. Você tem que ter um grupo de negociação e diplomacia.
Você tem que ter um grupo de impacto econômico setorial para avaliar o que está acontecendo com os setores. Um grupo de estratégia jurídica e regulatória, analisando as implicações legais, aí, o que pode ser feito no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Um grupo de diversificação de mercado e produtos sob responsabilidade da PEX. Então, tudo isso tem a impressão que está sendo feito. Agora, o ponto central é o grupo de comunicação. Aquele grupo que tem que pegar todas as informações e manter a opinião pública atualizada sobre o que está acontecendo. É isso que dá mobilização. Pessoal, essa semana vamos fazer tal e tal iniciativa para conseguir mercado. Pessoal, essa semana conseguimos abrir uma porta assim, assim, assado. Então, se não houver essa sintonia com a opinião pública, isso vai obrigar, por exemplo, a ter esses grupos de trabalho. Você não consegue a mobilização. Daí você vai chegar no ano que vem com a mídia e as redes sociais gritando que a culpa é do Lula, que não foi lá de joelho pedir perdão. O que você acha que é negociável na CIF? Porque se a gente, por exemplo, tem uma carta produzida pela área comercial dos Estados Unidos, que foi divulgada em 31 de março, que fala em compras governamentais, etanol. O que você acha que é negociável? Mas não a soberania, né? Vamos esquecer esse ponto. Mas o que é negociável? Não, o ponto que o Trump coloca aí, o ponto que ele coloca é o Bolsonaro. Aliás, tem aquele Brian Miller, eu acho que é o cara da Eurásia lá, que fez uma análise horrorosa, mas horrorosa, rapaz, horrorosa. Ele diz o seguinte: o Trump ele está fazendo tudo isso porque ele se identificou com o Bolsonaro. Então é o Bolsonaro que pode resolver. Meu Deus do céu, cara, um analista internacional de uma consultoria reputada fazer uma análise dessa. Que é uma questão pessoal, foi uma identificação do Trump, que o Trump. Mas que aliás disse o seguinte: eu mal conheço, né? Pela última declaração dele, eu mal conheço. Não é que ele é meu amigo, é uma grande identificação que a gente tem, né? Não, o que eu acho que pode acontecer aí é a Embraer. Por que a Embraer? Porque você tem já uma base instalada nos Estados Unidos e você precisa de manutenção nos aviões americanos. A Embraer é competitiva em áreas que ela não concorre com a Boeing. Então, eu acho que a Embraer é o ponto, né? O suco de laranja, você tem uma cadeia produtiva enorme lá que depende do suco de laranja. Então, digamos, a estratégia brasileira tem que ser montar, identificar todos os setores dos Estados Unidos, através da Anshan e tudo, que estão prejudicados por essa política do Trump, e fazer a ligação aqui e fazer pressão sobre parlamentares lá. Agora, se o Brasil pensasse grande, você tem um atrevimento que poderia ser feito, sabe? Porque, veja bem, o Trump ele representa um individualismo exacerbado, a arrogância que irrita parte da opinião pública americana. O Brasil, a imagem do Brasil, apesar do período Bolsonaro, é a imagem da democracia social, muito em função da imagem do Lula internacional, né? E você tem muito artista lá, muito cara de primeiro time lá nos Estados Unidos, dando entrevistas contra o Trump, contra o trumpismo e tudo. Então, se a Secom fosse mais atrevida aqui, eu acho que daria até para articular, junto com empresas americanas, uma campanha não ostensiva contra o Trump, mas mostrando o que é o Brasil para ir derrubando aí, digamos, essa, esse autoritarismo injustificável do Trump, né? Agora, o cara falar que a solidariedade ao Bolsonaro é demais, rapaz. Não, é demais. Não, realmente aí. Assim, realmente as análises andam muito ruins. Agora, Nassif, eu queria entender um pouco assim. Citei aqui o caso da Europa, e obviamente a União Europeia esse acordo que foi fechado, inclusive que as críticas estão crescentes, né? No, no parlamento francês se fala numa capitulação, na Alemanha há muita reclamação, até o próprio Orbán, que é um cara identificado com Trump, reclamou, o Erdogan reclamou. Obviamente, como eu disse, isso mostra a perda de substância diplomática e de liderança da União Europeia, a Europa que já foi uma espécie vamos dizer, guia moral dos Estados Unidos e com o tempo se transformou só num carregador de pasta dos Estados Unidos, ou seja, uma espécie de ajudante de ordens, Mauro Cid, dos Estados Unidos, mas o fato é que eu fico pensando o seguinte: o que está se imaginando? Está se pensando o seguinte: isso aí daqui a 3 anos acaba, aí vai ter um outro governo e a gente renegocia. Eu quero entender por que
também a União Europeia e o Japão, que são economias mais estruturadas, não vamos falar aqui da Indonésia, que também aceitou todos os termos, né? Por que aceitaram esses termos? Que, como está claro, é um acordo, mas continua sendo um acordo ruim. É. Não é o pior acordo, mas continuam sendo acordos ruins. O que você acha que está por trás disso? É isso, a expectativa de que daqui a 3 anos é possível renegociar os termos desse acordo? Em parte isso, né, em parte é o seguinte, você tem a economia global que não anda bem, não anda bem. E os Estados Unidos ele tem um papel relevante para a economia desses países. E quando você pega de uma maneira geral, os governos nacionais eles estão sob tiroteio aí de uma oposição, de uma ultradireita que cresce em todos esses lugares alimentados pelas redes sociais, né? Então, o que eles estão fazendo é ganhar tempo, é aceitar as condições, porque não tem condição de. Você está tratando com um cara que ele tem a força e não tem propensão de ceder, ele precisa mostrar vitória, né? E para todos esses países, a vitória o que, que é? É fazer uma segunda negociação, mas com taxas muito mais elevadas que antes das negociações. Né? Só o caso brasileiro que é a exceção, né? Porque daí virou. É um país que é fundamental para os BRICS aí nesse momento, levando o sul global para os BRICS. A exportação representa pouco da balança comercial americana, então eles deitam e rolam aqui, né? Mas o que está acontecendo é isso: os países eles estão, os governos nacionais todos estão sob pressão. Você está tendo uma rebordosa no mundo e muito em função das redes das big techs, né? De qualquer forma, também, eu acho que uma expectativa é que os efeitos sobre a economia dos Estados Unidos também, daqui a pouco, enfraqueça essa posição, né? Porque ainda os Estados Unidos carrega É. todos os investimentos, a tentativa de recuperação, os programas do governo Biden de tentativa de recuperação da economia, então ainda tem uma atração. Não se sentiu ainda todos os efeitos, mas até o ano que vem nós teremos claramente os efeitos dessa, que é uma política de maior recessão, maior inflação nos Estados Unidos, né? E aí se espera que tenha algum efeito sobre isso, Nassif. Agora, é uma situação realmente muito complicada, e eu acho que é isso, que restará ao Brasil uma contenção, né? Não tem, retaliação também tem limitações para isso. Não dá, porque primeiro que as empresas que estão aqui, que podem ser retalhadas, não dá para ter retaliação. Por exemplo, estamos falando, pô, pega a BID aí e permite que ela importe SKD sem imposto. Calma, calma. As empresas que têm indústria aqui, sejam empresas americanas, inglesas, francesas, italianas, elas são parceiras. Então você não pode dar. Agora você tem, por exemplo, se você pega o suco de laranja e joga uma tarifa, por exemplo, etanol, joga uma tarifa para importação de etanol aqui dos Estados Unidos, você bate direto aí no Texas e em estados que são de apoio ao Trump, né? Mas para mim, a minha teoria conspiratória, ô Sérgio, é que o Trump, nesse ângulo todo, Uhum. ele não está muito preocupado com o dólar. Fala, ele quer enfraquecer o dólar para melhorar as exportações. Eu acho que a estratégia megalomaníaca dele e do pessoal aí das big techs é impor as moedas privadas, é impor aí o blockchain aí que já é utilizado aí, mas as criptomoedas aí em substituição ao dólar, porque daí você daria o poder final às big techs. Por exemplo, por que você tem essa ofensiva contra o Pix brasileiro? Porque a intenção deles eles têm 3 ferramentas fantásticas aí para impor a moeda que eles quiserem, que é o Apple Pay, que está em todo o celular da Apple, é o Google Pay e a Amazon Pay. Então, esses 3 aí, à medida que eles vão expandindo e se internacionalizando, nada impede lá na frente que eles troquem. No lugar de real, eu vou pôr aqui a moeda X aí do Trump, uma moeda que o Tesouro Americano avalize tudo. Então, acho que está muito ligado a essa digitalização. Para mim, é o lance final do poder das big techs aí, né? Que primeiro eles controlam a opinião através das redes sociais, controlam a moeda e a questão de segurança aí, o controle vem através das armas cibernéticas aí, né? Se o Trump quiser desligar
as Forças Armadas. Não que as Forças Armadas brasileiras representem qualquer perigo aí, mas se quiser desarmar, é apertar um botãozinho que acabou, né? Precisa lembrar, por exemplo, o tamanho que a Starlink tem no Brasil hoje, né? Operações, inclusive, com contratos de governo. Agora, na reunião que o Alckmin teve com as Big Techs, você falou uma espécie de Pix para todos. Eu queria entender exatamente do que se trata, né? O Pix já é para todos, né? Na verdade, eles querem o quê exatamente? Né? Uma atuação fora de limite, né? Fora sem nenhuma. Permite o Pix aí pelo WhatsApp, permite o Pix pelo Apple Pay e tudo. Eles assumem o controle e cobrando, né? Cobrando. Então, essa soberania digital vai para o vinagre, né? Não, que já é pouca, né, Nassif? A gente deu um artigo essa semana do Márcio Postman, que tem se dedicado sobre isso, e você vê claramente que o Brasil tem problemas seríssimos. E, aliás, a revista tem feito, a Carta Capital tem feito com frequência abordar esse assunto em reportagens e artigos, e a gente tem um problema. Lembrar, por exemplo, que todas as universidades brasileiras, ou grande parte das universidades brasileiras, estão hoje presas ao Google, aceitaram lá atrás um acordo de graça, vocês podem usar, e passou um tempo, agora já não podem mais usar. O Google detém mais informações sobre as universidades brasileiras do que o próprio sistema, o MEC. Agora, Nassif, bem, você, obviamente, mais do que eu, conhece a história desse país. Tal. Meu receio é o seguinte: essa seria uma oportunidade do Brasil se reafirmar no mundo, se conseguir fazer uma confrontação inteligente em relação aos Estados Unidos, e tem mecanismos para isso, mas a sensação que eu tenho é que, como sempre acontece, a nossa sabugice vencerá. E como aconteceu em todos os momentos da nossa história, quando era para tomar uma decisão a favor de um projeto nacional, vai se perder novamente. Eu temo que isso venha a acontecer novamente, como aconteceu em 64, como aconteceu em outros momentos da nossa história. Toda razão. Mas o problema é que você não tem um núcleo pensante aí. O Lula poderia ter sido o grande cara aí, porque a última novidade que surgiu aí foi o sindicalismo do PT lá atrás, estou falando lá atrás. Né? Uhum. Mas ele não vinha embasado num plano um plano de metas, num projeto de país. Tá? Ele nunca foi um estadista nesse sentido de. E agora o que acontece? Ele entrou, voltou dessa vez, feito heróico aí, com a maneira como ele voltou, impediu que o Bolsonaro fosse reeleito e tudo, mas sem vontade para o dia a dia e sem. Antes ele ainda ouvia, ele tinha reuniões periódicas com Delfim, com Beluso. é, Ele tinha um método de gestão lá que era bem interessante, porque ele juntava o ministério e pedia ideias. Daí ele ouvia as ideias e a ideia que ele gostasse, ele chamava o ministro e falava: me fala aqui, ó, o que é bom para o país, o que é bom para o povo, o que é bom para o meu governo. Se ele aceitasse aquilo, na reunião seguinte virava um projeto de governo. Então, mas sempre questões pontuais. Foi assim que surgiu o Bolsa Família dentro de uma sobra do orçamento permitido pelo mundo das commodities. Né? Agora, sem recurso e sem vontade de montar um plano de metas aí, você fica nas mãos muito do Rui Costa, que tem uma visão muito limitada de país. A visão dele vem de governo de Estado. Né? Então digamos, e daí você não tem outro núcleo. Você pega, aliás, o Mangabeira fazendo uma crítica muito desqualificadora do Lula. É inacreditável, né? Não Mas tem. assim, eu falo do governo também, mas eu falo também da sociedade civil, das organizações empresariais. Quer dizer, nesse momento, qual é a discussão que a gente pode ter? Eu sexta-feira, é, fui a carta lá em defesa da soberania, lá no Lago São Francisco, acompanhar o evento, e o único empresário que estava lá era o Josué. Na Fiesp é o único empresário. Quando você pega as manifestações da Fiesp, cada aumento da Selic, é o seguinte: pô, o governo tem que cortar as despesas para poder baixar a Selic. Então, essa visão industrialista. Rapaz, ô Sérgio. Essa carta da CNI é uma coisa vergonhosa, quer dizer, é de novo também culpando a vítima, quer dizer, o Brasil não pode comer. Aí ninguém não está na carta e ninguém perguntou quais são os erros que foram cometidos, do que vocês estão falando exatamente nesse momento. E não pode agir de forma ideológica e tal.
Agora você tem Que uma coisa interessante aí dos oportunistas da ideologia. Porque você tem hoje os grupos fortes aí, é o Centrão, é o Congresso, que é uma vergonha, é a bancada da bala, boi e Bíblia lá, né? E esse pessoal, eles têm o poder, têm a força e são muito primários ideologicamente. Daí aparecem os profissionais da ideologia. Você pega lá o Aldo Rebelo, aí põe um chapéu de fazendeiro nele aí e sai vendendo a ideologia para esse grupo. E agora o Mangabeira. Esse artigo do Mangabeira é vergonhoso, que ele critica, pega pontos relevantes para criticar o Supremo, mas coloca como centro da nacionalidade o Congresso. Então, o que eles estão querendo? Pessoal, eu ofereço para vocês uma ideologia para poder legitimar as bandaleiras que vocês estão fazendo aí, né? sim, sim. Não, sem falar também na Transparência Internacional. Transparência Internacional, seção Brasil, dizendo que tanto o Supremo quanto o Bolsonaro estão errados nessa história. Eita vida, né? É grande. Essa Transparência Internacional que queria fazer ser sócia daquele fundo lá da Lava Jato e que achava que tudo que foi feito na Lava Jato não tinha nenhum problema, nem ético, nem administrativo, nem legal. Bem, essa é a situação, Nassif, que a gente vive. Vamos ver, chegará sexta-feira, está chegando aí, dia 1º de agosto. O governo avisou que não vai, até a sexta-feira, não vai anunciar nenhuma das medidas que virá tomar antes que as tarifas entrem em vigor. Ali se continua com um certo discurso otimista, mas todo mundo já sabe que é muito difícil que até lá você negocie alguma coisa. Eu só duvido, Nassif, que não vaze nada, né? A história não vai sair nenhuma, não anunciaremos nenhuma medida até sexta-feira, dia 1º, e eu duvido se na quinta-feira já não vai estar no UOL, na Folha ou no Globo, como de costume. Mas, de qualquer forma, parece ter um plano. A dúvida é a seguinte: li algumas coisas, ideias e tal. Tem gente que acha que você deve lidar só com a antecipação das receitas de exportação, tentar resolver ali, que não poderia tomar outras medidas, mas me parece que precisa ter um plano um pouco mais estruturado, de médio prazo e profundo, né? De não sei, de compras governamentais, redirecionamento de estoque. O que você imagina, assim? O que você acha que virá, assim, de forma geral? Eu acho que virá um plano defensivo aí. E o ponto central, Sérgio, é o seguinte: com essas decisões do Trump, os Estados Unidos deixaram definitivamente de ser parceiros confiáveis. Então, você precisa deles, tenta negociar e tudo, mas tem que começar um baita processo de reciclagem para pegar a Ásia, né, os países aí da Ásia, pegar a China. O problema é que são países industrializados, que exportam. Então você vai ter que encontrar nichos e parcerias, né? Mas o ponto central, para mim, seria fazer, sem alinhamento automático com China e tudo, começar a montar processo de joint ventures entre empresas nacionais e empresas chinesas. Daí o Lula tem que, sabe, China, você quer entrar aqui? Você tem a Bimac aí, tem um monte de empresa média aí de máquinas e equipamentos. Tem que ficar parceira delas. Até agora, o único setor que está querendo transferência de tecnologia é o MST, para aqueles equipamentos Uhum, uhum. de agricultura familiar, né? Então, o governo ele tinha que ser mais incisivo nesse momento, porque tá definido. O eixo do crescimento mundial foi para a Ásia. Agora, a Ásia é industrializada e o Brasil ele precisa dar um passo além de commodities. Ele precisa pegar as terras raras aí, chamar chineses, alemães, até americanos, falar: eu quero indústrias aqui com participação de capital nacional. Está vindo aqui a BID, para entrar aqui, autopeças tem que ser nacional, que nem foi feito nos anos 50. Uhum. Então, agora o receio que tem de falar em políticas industriais aí é uma coisa. Parece que o fantasma do Fernando Henrique do Malan continua assombrando todo mundo aí. Tem que entrar por essa área. Tem isso aí, o discurso é esse. Não pode pensar em políticas desenvolvimentistas. Vai pensar em quê exatamente? Pois é, pois é. Vamos pegar o Juscelino. Vamos pegar agora a Europa. Vamos lembrar a Europa do pós-guerra, destruída lá, em processo de reconstrução, precisando de novos mercados. Vem a indústria automobilística europeia para cá, a Volks vem,
vem a Americana para cá, o que o Juscelino coloca? 2 condições. Primeira condição, a montadora tem que ter capital nacional. A Volks ficou Monteiro Aranha, você tem a Willys, ficou aquele grupo de Minas, né, dos Flecha de Lima e tudo. Ele conseguiu, com isso, tornar o capital financeiro nacional, capital internacionalizado nacional, parceiro do plano de metas. E a indústria de autopeças tem que ser nacional. Então, digamos, naquela época, qual era o poder de barganha do Brasil? Era uma economia em expansão, mas ainda uma economia não industrializada, com um mercado de consumo razoável e tudo, um país quebrado, um país com contas internas e externas em pandareco, com inflação, e o Juscelino conseguiu impor essas condições. Mas por quê? Porque tinha um plano de metas definido aí por um conjunto. Sérgio, o Brasil não tinha nem especialistas em planejamento. Só Inácio Rangel e outros aí que passaram a trabalhar no BNDES lá, aprendeu o que era planejamento. Hoje você tem tudo, pô. Você tem centros de inteligência no governo, fantásticos. Pega o IPEA, CGE e tudo aí. No setor privado você tem também. Você tem gestores para todo lado. Você tem fundos de investimento que podem ser mobilizados se tiver. Eu participei tempos atrás, no ano passado, de uma reunião aí de fundos de investimento, fiz um levantamento de todos os setores que podem aparecer em cima aí da transição energética. Você tem setor para todo lado, para todo lado. Agora você não sistematiza isso. O BNDES está fazendo algum trabalho em relação a isso, mas você não tem uma política nacional sistematizando isso. Então você tem todas as condições. Depende o Lula. E o Lula está assumindo essa posição agora de defensor da democracia. Aí é um baita ativo que o Brasil tem aí, internacional. Agora precisa transformar tudo isso em plano de metas, né? Bem, Nassif, é isso. Vamos continuar aqui acompanhando. Agradeço quem ouviu esse podcast até agora. E é isso, Nassif. Vamos acompanhar os acontecimentos. Os leitores aí, quem está nos ouvindo, podem tanto acompanhar pela Carta Capital quanto pelo IGGN, pela TV IGGN, uma cobertura constante nos próximos dias. Bem, é isso, Nassif. Até a próxima. Até então, pessoal. Abração, pessoal.